E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Atos capítulo 9, versículos do 4 ao 5. Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Desde já quero agradecer a todos os amados irmãos e irmãs que têm se inscrito aqui no canal e que têm compartilhado as nossas mensagens. Que o Senhor possa abençoar cada um poderosamente, no nome do Senhor Jesus. E hoje, amados, daremos continuidade em nossos conteúdos. E aqui essa passagem falou grandemente ao meu coração e eu quero compartilhar com os amados irmãos e irmãs, onde vai falar da conversão de Saulo. Após ele ter um encontro com o Senhor Jesus fala diretamente com Saulo. E aqui, quando o Senhor Jesus responde, quando Paulo pergunta quem era, e o Senhor responde: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E esta palavra, amados, aguilhões, ela tem um significado muito interessante. Naquele tempo, quando era feito o arado da terra, era colocado o jugo sobre os animais, e o lavrador ele usava na sua mão uma vara, e na ponta havia uma ponta pontiaguda. E quando o animal ele teimasse, ele não queria andar para fazer o arado da terra, o lavrador ele usava essa vara para fazer com que o animal ele continuasse, para que ele não parasse ali o seu trabalho. E, logicamente, isso causava dor no animal. Então, ele não podia teimar e não continuar ali andando. E ali ele fazia o seu trabalho durante o dia, quando o lavrador estava fazendo o arado da terra. E é poderoso, amados, porque essa mensagem, eu creio que quando o Senhor Jesus usou essa palavra, ele estava se referindo à teimosia de Paulo em perseguir o povo de Deus, em perseguir aqueles que o Senhor havia chamado seus discípulos. E logicamente Saulo ele estava perseguindo o povo devido à sua incredulidade, mas após ele ter um encontro com o Senhor Jesus, as escamas caíram dos seus olhos e ele se tornou um novo homem, um vaso escolhido, um homem que foi grandemente usado nas mãos do Senhor. E após o seu chamado, ele foi lapidado para uma grande obra missionária na presença de Deus. E aqui eu acho interessante que a teimosia de Saulo teve consequências. E trazendo para os nossos dias, para a nossa vida, não é diferente. Muitas das vezes o Senhor já nos livrou de muitas situações que nos causavam dor. E quando nós voltamos para a situação de situações que já nos causaram dor, com certeza nós podemos viver situações que não agradam a Deus e podemos colher consequências dessas situações. Mas aqui o Senhor lhe fala no meu e seu coração que nós temos que estar atento, não teimando com aquilo que o Senhor já nos livrou. Ou seja, que nós possamos continuar olhando somente para frente, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E aqui eu creio que o Senhor lhe se faz presente em cada momento das nossas vidas, nos ensinando através da palavra dele. Ele tem um chamado na vida de cada um de nós, mas nós temos que ouvir o chamado do Senhor, nós temos que estar atento àquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida, da onde ele nos tirou e aonde ele pode nos levar, para que possamos honrar e glorificar o nome dele. Então, muitas situações que o Senhor nos livra, afastamento de pessoas, relacionamentos que não deram certo, situações que não deram certo porque nos causaram dor, é porque é o próprio Deus trabalhando na minha e na sua vida. Porque Ele tem algo na minha e na sua vida e Ele sabe o que é bom para cada um de nós. Que nós possamos, amados, não teimar com aquilo que o Senhor já fez na minha e na sua vida, que nós possamos olhar somente para o Senhor e continuar avançando e progredindo para a honra e para a glória de Deus. Muitas pessoas são livradas de situações ruins, mas acabam voltando sem muitas das vezes discernir espiritualmente o que está acontecendo. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele sempre tem um ensino através da palavra e que nós possamos estar em espírito de oração, orando o tempo todo, buscando a direção de Deus, para que a gente venha continuar firme, mesmo falhos, mas que possamos fazer as melhores escolhas para vivermos aquilo que o Senhor tem na minha e na sua vida. Amém? Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. A teimosia de Saulo teve consequências, ainda que as consequências foram boas, porque ele se tornou um grande homem de Deus
e ele fez a obra missionária e o Senhor foi com ele em todo o tempo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esta mensagem. Deixe o seu like, escreve um comentário, a sua opinião. E eu agradeço mais uma vez por você ter ficado até aqui nesta mensagem. Deus te abençoe e até a nossa próxima mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.